Sabe quando a gente olha para uma tempestade, para um vulcão em erupção e pensa, será que isso é só o acaso? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é fascinante na doutrina espírita. A ideia de que por trás de todas as forças da natureza que a gente vê, existe uma inteligência, um propósito guiando tudo. Vamos explorar juntos o que os textos fundamentais nos contam sobre a ação dos espíritos nos fenômenos naturais. À primeira vista, quando a gente se depara com a grandiosidade e às vezes com a fúria da natureza, parece que o caos reina, não é? Mas e se não for bem assim? E se por trás de cada um desses fenômenos existe uma intenção, uma causa inteligente? É exatamente essa questão central que a gente vai investigar hoje. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro de estudo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos questionar se existe um propósito na natureza. Depois, vamos entender a relação entre Deus e seus agentes. Daí, a gente vai conhecer os trabalhadores do invisível, ver como eles atuam e, por fim, como tudo isso se amarra na grande lei de harmonia. Então, vamos começar pelo começo. A primeira coisa que a doutrina espírita nos convida a fazer é questionar essa ideia de acaso. O princípio fundamental é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. No universo, nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Tudo tem uma finalidade. E essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. O que isso quer dizer na prática? Que mesmo os fenômenos mais intensos, mais avassaladores, não estão à deriva. Eles estão sob uma providência maior. E olha, isso não é um controle arbitrário, um capricho. É uma inteligência que rege tudo com um propósito bem definido. E o mais interessante é que esse propósito pode ter, digamos, duas faces. Às vezes, um fenômeno tem um alvo direto para a gente, para a humanidade, servindo como um aprendizado ou uma prova coletiva, mas, outras vezes, o objetivo é puramente físico. É a própria natureza reajustando suas engrenagens, sabe? Restabelecendo o equilíbrio das suas forças. Ok, então se tudo tem um propósito divino, a pergunta que fica é: como essa vontade se executa na prática? Como isso acontece? É aí que a gente entra na mecânica da coisa ao falar sobre Deus e seus agentes. O ponto de partida aqui é um conceito-chave. Deus, como a causa primária de tudo, não age diretamente nos detalhes do mundo material. Não é como se ele estivesse apertando os botões. A sua vontade se manifesta através de uma cadeia de intermediários. E quem são esses intermediários? Bom, são os espíritos. A citação é bem clara, né? Eles são os executores da vontade divina, os agentes que atuam em todos os níveis da criação para garantir que as leis universais se cumpram. E olha que interessante, isso ajuda a gente a entender até as mitologias antigas. Pensa bem, quando os gregos falavam de um deus dos ventos, ou os nórdicos de um deus do trovão, no fundo, eles estavam percebendo que existia uma inteligência por trás do fenômeno. O que a doutrina espírita faz é esclarecer que não se trata de deuses mitológicos, mas sim de espíritos agindo como agentes da natureza. Certo, mas quem são esses agentes, afinal de contas? Como eles se organizam para fazer tudo isso acontecer? É o que vamos ver agora ao falar dos trabalhadores do invisível. Uma dúvida que sempre surge quando a gente estuda isso é: esses espíritos que atuam na natureza, eles seriam uma categoria à parte? Um tipo diferente de ser, diferente de nós? A resposta é um não bem claro. E entender isso é fundamental. Eles pertencem à mesma e grande família espiritual que a gente. São almas, como nós, na mesma jornada evolutiva, só que passando por estágios e aprendizados diferentes. A tarefa na natureza é simplesmente uma das muitas escolas do universo. E como em todo grande projeto, claro, existe uma organização. De um lado temos os espíritos superiores, mais evoluídos, que planejam e dirigem as ações. O papel deles é inteligente. Do outro lado estão os espíritos, digamos, inferiores, mais ligados à matéria, que executam os aspectos materiais. O papel deles é físico. É uma hierarquia baseada em competência e progresso. E só para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, não estamos falando de um único espírito criando uma tempestade. A gente está falando de legiões, de massas incontáveis de espíritos que unem suas energias e seus fluidos para manipular os elementos e produzir esses grandes fenômenos que a gente observa. Tudo bem, então a gente já sabe quem são e como se organizam. A grande pergunta agora é: como eles atuam?
Vamos explorar um pouco esse mecanismo, que vai do puro instinto até a ação plenamente consciente. Para explicar isso, a codificação usa uma analogia que é simplesmente perfeita, a dos corais. Pensa só, os corais são animaizinhos minúsculos que, agindo por instinto, juntos, constroem recifes gigantescos, ilhas inteiras. Eles mudam a geografia do planeta sem ter a menor consciência disso. Pois bem, os espíritos mais primitivos agem de forma parecida, como esses construtores inconscientes. Conforme evoluem, eles passam a entender o que fazem, se tornando os executores. E mais à frente na evolução, se tornam os diretores que planejam e comandam com plena consciência. E agora, finalmente, vamos juntar todas essas peças para tentar enxergar o quadro completo, a grande lei de harmonia que rege todo esse sistema. Essa citação é um belo convite à humildade, né? É um lembrete de que a nossa compreensão ainda é muito limitada diante da complexidade e da perfeição das leis universais, onde cada pequena peça tem o seu lugar e a sua função exata. A grande ideia, no fim das contas, é essa. Tudo e todos estão conectados numa imensa cadeia evolutiva. Nada é inútil. Da partícula mais elementar até a consciência mais elevada, todos estão no mesmo caminho de progresso. É aquela máxima que diz que o arcanjo também começou como um átomo primitivo. Essa é a essência da lei de harmonia. E assim, a gente termina com uma reflexão para levar. Se cada gota de chuva, cada sopro do vento faz parte de um plano maior e inteligente, como é que isso muda a nossa relação com o mundo? A natureza deixa de ser um palco de forças cegas e passa a ser a manifestação viva da inteligência universal. Fica aí a reflexão para os nossos próximos estudos.